Início do processo de preparação do Bahia para a partida contra o Fortaleza na outra quinta-feira. A gente vai falar sobre isso, iremos falar também sobre os clubes com menos dívidas no futebol brasileiro. E olha só, o Bahia aparece entre os primeiros. E iremos também falar sobre Gabriel Xavier, que vem jogando muita bola, não perde desde o ano passado, quando é titular no Esporte Clube Bahia. E segundo o nosso convidado na última live, Red, é jogador que tem potencial para poder vestir camisa de Manchester City. Vai lá para frente. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. O primeiro destaque está na sua tela e vai justamente para esse início do processo de preparação do Bahia, visando o jogo contra a equipe do Fortaleza, né? O Bahia vai ter esse período aí de folga, entre aspas, né, de folga de jogos, porque as atividades continuam e hoje essas atividades foram retomadas, né? Na segunda houve deslocamento, a chegada em Salvador, na terça-feira folga como uma parte da segunda, e nessa quarta as atividades retomadas e novidades, né? Everaldo aí com a bigodeira, meu irmão, tirou a barba, deixou só o bigode, ele que voltou a ser titular na última partida, fez um bom jogo, né? Se empenhou, dedicou bastante taticamente, voltando para marcar, recompondo. Ele e os demais atletas estão se preparando e o Bahia não deve ter grandes problemas em relação a desfalques no jogo contra o Fortaleza, para além daquilo que a gente já sabe, né? Que é a ausência de Tassiano por conta do terceiro cartão amarelo, primeiro jogador suspenso desse time do Bahia na Série A de 2024, e a ausência de Santiago Arias, que hoje está jogando na seleção colombiana lá nos Estados Unidos, né, nos amistosos preparatórios pré-Copa América. De resto, o time tem aí todas as suas alternativas, todas as suas opções para o jogo. Outro destaque no nosso plantão tricolor de hoje, Nicola trouxe ali a lista dos times do futebol brasileiro que tem menos dívidas, e o Bahia aparece bem colocado. Para falar agora do Bahia, 12º nesse ranking ou o quarto time que menos deve no futebol brasileiro entre os analisados pela Ernest Young. É importante constatar que os 422 milhões citados pela consultoria não equivalem aos números apresentados pelo Bahia, tá? O Bahia afirma que na temporada passada quitou um acordo trabalhista e reduziu sua dívida total em 86%. Em março de 2023, a dívida era de 301 milhões de reais. No fim do ano passado, a dívida era de apenas 43 milhões de reais, com o pagamento de 258 milhões. Essa diferença entre os 422 milhões apresentados pela Ernest Young e esses 43 milhões que o Bahia alega dever, dizem respeito àquela questão que eu contei, né? A Ernest Young se baseia em dívidas líquidas, ou seja, quanto o time tem a pagar e quanto ele tem a receber. De qualquer forma, dá para dizer que o Bahia é um clube prestes a se tornar saneado, clube saudável. Isso porque o Grupo City prometeu um aporte de 1 bilhão de reais nos 15 primeiros anos de parceria, e o Bahia já tem liderado ou ficado entre os 3 primeiros no ranking de clubes que mais investem em contratações. Pagamentos de dívidas a gente já viu que estão sendo feitos, a infraestrutura também, clube que caminha para se tornar cada vez maior. Receita na temporada passada de 240 milhões de reais, ficou abaixo, por exemplo, do Fortaleza. Isso tem muito a ver com o momento e também com a presença do Bahia na Libra e não na Liga Forte União. Tá aí, gente, destaque de Jorge Nicola, né? O Bahia é o quinto time que menos tem dívidas aí no futebol brasileiro. Realmente é algo de se destacar, né? É algo que se chama a atenção. E é questão de tempo para ser o primeiro, né? Porque todas as dívidas vão ser quitadas pelo City Futebol Group. Falta muito pouco, proporcionalmente muita coisa já foi quitada, né, no período que o City assumiu aí o Sport Clube Bahia. Muito bacana esse destaque. Gente, Live Red, a gente fez na última segunda-feira uma resenha ao vivo lá na Red Burger da Pituba, né? Red que é parceiraça aí do grupo SMB. E nessa Live Red de segunda-feira levamos Thiago Mitra, lá do Bagunça Podcast, que agora também tem o seu canal no YouTube, vou disponibilizar na descrição aí para vocês. Ele falou sobre Gabriel Xavier, trouxe um destaque importante e a gente vai comentar sobre isso.
Sim. Mas mande, diga que você Voltando quer a falar saber, sobre... Não, eu quero saber o seguinte. A gente estava resenhando aqui antes sobre a segunda janela, o que se deseja. Eu ainda não vou chegar na pauta de Flávio. É uma pauta que vai ficar um pouco mais para frente, mas podem mandar seus questionamentos sobre isso que a gente vai responder. O que eu quero saber aqui é o seguinte. A gente já pede um zagueiro há muito tempo. Chegou Cuesta, mas não chegou com aquele status de que ia resolver. E depois Canu se redescobre do outro lado, né? Na esquerda. E a gente estava discutindo sobre a contribuição de Gabriel Xavier para isso. Ontem, apesar de uma situação ou outra, eu acho que foi mais um grande jogo de Gabriel Xavier, né? Eu lembro que teve um lance que ele é um fez a linha de impedimento, aí Hulk leu a jogada e conseguiu ir. Ele viu que Hulk leu e ele acompanhou o Hulk e chegou na frente de Hulk. Aquele lance no primeiro tempo que ele dá um totozinho assim. Ele tem melhorado o Canu. Só teve um lance que, além de impedimento do Bahia, errou ontem, mas que é de Vargas. Isso, que é totalmente normal também, porra. Não é videogame que você fica... pessoas normais. Então, assim, aquela linha de impedimento ali deu ruim, Vargas acabou perdendo o gol, mas Gabriel Xavier é um monstro. Monstro. Eu pedi no meu... Quando o Ceni insistia em botar Canu e Cuesta, eu pedi no meu Instagram, e deu muita visualização, para ele botar Gabriel Xavier e tirar Canu na época, né? Porque, na minha opinião... Que era coerente, né? Porque Canu jogava na direita. Na minha opinião, eu falei até com vocês aqui no off, eu não acho que Canu melhorou o futebol dele. Eu acho que ele tá jogando do lado de Gabriel, tá ligado? E qualquer zagueiro que jogue do lado de Gabriel vai jogar bem, porque Gabriel é um monstro. Eu já falei aqui que, na minha opinião, Gabriel é jogador para jogar no City, no Manchester City, da Inglaterra. Ele tem idade, ele tem altura, ele tem velocidade, ele tem impulsão, ele sabe cortar a bola. Eu sei porque eu já vi. Eu sei porque eu era amigo do pessoal das Galinhas lá em 2013 e eu via Vitor Ramos treinar com o Gabriel Paulista e Vitor era muito melhor que Gabriel Paulista. Tá ligado? Vitor jogava muito mais que Gabriel Paulista. Gabriel Paulista jogou no Arsenal, pô. Sim. Atlético de Madrid. Sim. E Gabriel Paulista... Meu pai que tá aqui nos bastidores era corneta de Gabriel Paulista. Pois é, e Gabriel Paulista não amarra a chuteira de Gabriel Xavier. Gabriel Xavier é muito mais zagueiro que ele e ele fez carreira gigante na Europa. Então, assim, eu acredito que o City, ainda mais que o City tem mercado no... Você viu que o City vendeu aí o Chaves por 25 milhões de reais. O jogador nem era titular do Bahia. Imagina o jogador que é titular do Bahia, ele vai vender por muito mais, né? Sim. E Gabriel tem a idade dele, né? 22 anos. 22 anos, então, jovem, ainda tem monstro, muito pra... joga muito, monstro. E o dado, né, que eu acho que chama mais atenção, assim, não é só ele, mas contribui muito, é que o Bahia, com ele em campo, não perde desde novembro do ano passado. Pois né? é. Então... E eu não sei por que Ceni demorou tanto, né, velho? A torcida pedia, a gente, o Instagram ficava insistindo sem ele não botava. Eu enchi o saco com isso também. Assim, a gente entende ele não ter construído essa escalação titular antes, porque ele tinha que fazer alguns testes, tinha que promover alguns jogadores e tudo mais. Mas essa decisão pro Gabriel Xavier era uma daquelas óbvias, né, pro torcedor. Mas sabe o que é isso, Baba? Isso aí é confiança. Pra não perder elenco não também. Não é confiança mesmo. Ele pediu, ele mandou David Duarte para renovar, renovou. Ele começou com o David Duarte titular. Sim. O jogo contra o Galo no passado, o David Duarte titular. Isso, mas ele jogou 3 zagueiros, né? Foi. Ele era central. Aí esse ano ele começou, ele não quis 3 zagueiros, mas aí começou com o David Duarte. Foi. E a zaga reserva era Cuesta e Gabriel Xavier. Sim. Quando revezava, né, o time. Aí Cuesta e Gabriel Xavier jogavam pra caralho. Canu e David Duarte batiam a cabeça. Sim. Porque tanto o Canu tava horrível, o David Duarte é outra braga. Aí é horrível no Piauí. Porra, pelo amor de Deus. Então, assim, os dois ele não dava. Aí ele foi trocando a zaga, botou Cuesta titular. Não conseguiu, porque o Bahia perdeu o Campeonato Baiano porque Gabriel Xavier não jogou, pô. Se Gabriel Xavier joga e o Bahia, ele não perde, pô. Sim. Essa que é a verdade, pô. Inclusive o Bavi, que ele jogou no Barradão, foi o único no Barradão que a gente não perdeu. Pois é. Tá é muito óbvio. Tá aí, rapaziada. Gabriel Xavier, né? É só para esclarecer, assim, até a opinião de Mitra, que eu corroboro, do perfil de Gabriel Xavier, poder jogar hoje no Manchester City da vida, ele fala muito mais por ser um jogador que tem esse perfil europeu, essa capacidade técnica mesmo, até física e de mentalidade, de jogar num nível mais alto na Europa, né? A gente não tem como mentir, né? Hoje o Manchester City está num nível bem inferior ao Bahia e a qualquer time brasileiro. A gente viu quando houve o embate entre Manchester City e Fluminense, foi um banho, assim, né, do Manchester City. Então, ele tem capacidade para isso. A gente não está falando que ele deva ir sair do Bahia, nada do tipo. Tomara que ele fique no Bahia aí por muitos anos, se desenvolva bastante aqui, contribua muito tecnicamente vestindo a camisa do esquadrão. Beleza? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?